Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, como havíamos prometido, uma série de sermões que nós chamamos Lectio Selecta, sermões contínuos, mas selecionados, textos selecionados, pois o bom senso pastoral, dado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, aqui e acolá, leva os seus pastores a olharem para o rebanho, olharem para a igreja e perceberem essa mensagem é necessária para a igreja. E hoje, a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, e daremos ênfase ao versículo 14. Leremos toda a perícope, todo o parágrafo, do 12 até o 23, ou melhor, 24. Mas a ênfase do sermão desta noite é os versículos 14 e 15, muito especialmente. Agora, vos rogamos, ênfase, irmãos, grifa aí, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E aí, ele parte para um outro assunto. É o mesmo assunto, relacionamento da igreja para com seus líderes, da membresia para com seus líderes. Aí agora ele vai para relacionamento também, agora uns aos outros. Crente com crente, membro com membro, ovelha com ovelha. Vamos lá agora? Exortamo-vos também, irmãos, aqui, número 1, admoesteis os insubmissos. Número 2, consoleis os desanimados. E o que mais? Ampareis os fracos. E sejais longânimo para com todos. E agora prossigamos a leitura. Evitem que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário. Todos juntos? Que lindo, gente. Prossigamos a leitura. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, é a igreja. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando a leitura do parágrafo, tecnicamente chamamos de perícope, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Novamente o versículo 14. Vamos lá? Todos juntos? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. No Ocidente,
o nosso Ocidente, que tem uma história linda, ao mesmo tempo, tem também pontos negativos, e um deles é o individualismo dos ocidentais. E esse individualismo ele tem sido mais e mais alimentado por algumas filosofias, por algumas patologias psicoemocional e espiritual, muito especialmente. O narcisismo. Na verdade, quando estudamos bem a teologia da queda, e tem como texto clássico Gênesis capítulo 3, pós-queda, todos nós nascemos narcisistas. Todos nós nascemos como amante de nós mesmos. É o que a Bíblia diz. Então, quando uma ovelha nos procura e, de repente, descreve alguém como um narcisista, e depois que a ovelha termina, eu preciso orientá-la e dizer que existe uma variação de grau, mas todos nós precisamos lutar contra o narciso que ainda habita em nós. E esse narcisismo que tem alimentado o individualismo, e esse narcisismo que tem tido o apoio do hedonismo, que é uma outra filosofia, enquanto que o narciso, ele diz o seguinte: é você e mais ninguém. Tu és o centro do universo, tu és o centro da vida, todas as atenções para você. O hedonismo diz: você existe para ser feliz, não importa o meio, seja feliz. É com essa proposta desse hedonismo pagão que quem casou ontem se separa amanhã. Nós não estávamos mais sendo felizes. E ora, nós nascemos para ser felizes. Como não estávamos mais sendo felizes, nós combinamos, cada um vai ser feliz do seu jeito. E isso muitas vezes tem afetado a igreja. O individualismo muitas vezes adentra na igreja, toma assento, reside, faz morada, começa a governar até a dinâmica da igreja, a logística da igreja. E é por isso que muitas vezes as estatísticas dos especialistas em crescimento de igreja continua reverberando uma delas, e que muitas vezes, muitas igrejas, 20% trabalha e 80% da sua membresia assiste, se beneficia. Isso também é fruto, é claro, além de eclesiologias equivocadas para aqueles que estão nos visitando, é uma outra língua, é um outro idioma para você. Então vamos explicar, a eclesiologia é sinônimo de igreja. Então o que estamos dizendo aqui é, além de percepções equivocadas sobre a natureza da igreja, ainda tem também a cultura que tem adentrado na igreja, a cultura do individualismo, narcisismo, hedonismo pagão. Continua fazendo com que essa estatística seja encontrada. 20% trabalha, 80% não. Mais do que isso, além dos equívocos eclesiológicos, ou seja, percepções equivocadas sobre a igreja, o que é a igreja, o que. Para além disso, ainda tem concepções equivocadas sobre os dons, sobre quem cuida de quem na igreja.
E muitas vezes encontramos dentro das igrejas ditas reformadas vivendo, e aqui com todo o respeito aos adeptos do catolicismo romano, mas vivendo como um clericalismo romanista. Tudo é feito pelos párocos, ou melhor, pelo pároco, pelo padre, e os outros só se beneficiam. Quem cuida de quem é a temática do sermão desta noite. É para que esta amada igreja não se deixe ser dominada pelos equívocos, pelas percepções erradas sobre a igreja. Para que esta amada igreja prossiga dizendo não ao narcisismo, ao individualismo. E para que esta amada igreja também ela não venha, muitas vezes, a sua membresia fazer cobranças indevidas. Aqui é um trabalho de prevenção. Para que ninguém cruze os braços, todos trabalhando. Daí o tema do sermão desta noite é: quem cuida de quem na igreja? Há 8 dias aqui estivemos lendo o capítulo 4 dessa mesma carta, e o sermão foi um sermão expositivo compacto, dirigido por frases-chave. Lembram? Uma delas, logo no início: progridam na santidade. A outra: progridam no amor. A outra: vivam com dignidade. Frase-chave. E por último: vivam com os óculos da esperança. Sermão expositivo compacto, direcionado por frases-chave. Esse é o típico sermão textual na íntegra, pois o próprio texto, muito especialmente o versículo 14, nos oferece os 3 pontozinhos do sermão. Claro que dentro da criatividade homilética que nós aprendemos no seminário, claro que enriquecido por uma boa retórica, sem ter uma linguagem aqui rebuscada, nós enriquecemos ali a estrutura homilética para que, muito especialmente, a igreja entenda a mensagem e coloque-a em prática. A pergunta que eu fiz a esse texto, enquanto estava preparando, era: quem cuida de quem, segundo as Escrituras? Quem cuida de quem na igreja, segundo as Escrituras? Já perguntaram, já fizeram essa pergunta? Quem cuida de quem na igreja? Eu assisti um filme, e nesse filme norte-americano, evangélico, ele se inicia com o pastor, de repente, encontrando uma ovelha na esquina, e a ovelha diz: eita, pastor, ainda bem que eu te encontrei. Olha, tem uma amiga que ela precisa ser evangelizada, tá? Tem o contato dela, tá? Liga para ela. Aí tá bom. Aí ele vai caminhando, vira a outra rua. Eita, pastor, eu precisava falar com o senhor mesmo. Olha, minha mãe está assim, assado, eu preciso que o senhor vá lá. Aí ele vira a esquina e diz: eita, pastor, bem que eu encontrei o senhor aqui agora. Olha, eu tenho um amigo vivendo uma depressão pesada, eu preciso que o senhor vá lá. Aí daqui a pouco: eita, pastor, vocês perceberam? E a ideia do filme, eu assisti um recorte, é mostrar justamente uma percepção equivocada do que é a igreja, até mesmo do ministério pastoral. Por isso, pastores com burnout. Porque muitas vezes cobranças indevidas são feitas aos pastores, graças ao Supremo Senhor, não tenho sofrido da parte de vocês, mas fomos ensinados que prevenir é melhor do que remediar, correto? Até porque, graças ao dono da igreja, Jesus Cristo, ela está tendo um crescimento vertiginoso. É obra de Deus, louvado seja Deus. Já ultrapassamos os 300 membros. Celebre, glorifique ao Senhor dos Exércitos. Isso é obra do alto, é sobrenatural, Breno. Então, prevenir é melhor do que remediar. Quem cuida de quem? E Paulo responde, não só aqui na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, eu poderia ter escolhido aqui a carta aos Colossenses, ou eu poderia mesmo escolher a carta aos Efésios, capítulo 4, nós temos ali uma teologia do ministério eclesial da igreja. Mas
esse texto aqui, já que eu resolvi pregar um sermão puramente textual, onde o próprio texto me oferece assim, salta aos meus olhos os 3 pontinhos do sermão, preferi aqui. Porque depois Paulo começa, ou melhor, ele termina a carta aos Tessalonicenses com algumas recomendações relacionais. Recomendações relacionais da membresia para com seus líderes. Em seguida, recomendações relacionais do membro com outro membro. Recomendações relacionais da igreja com Deus, quando ele diz não apagueis o espírito. Recomendações relacionais com os de fora. E tudo isso para o bem da igreja. Só que eu não quero me ater aqui ao relacionamento da membresia com a sua liderança. Também não quero, no sermão de hoje, meninas, carinhosamente falando, eu não quero tratar sobre o relacionamento da igreja com Deus, ou, por exemplo, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Isso aí é relacionamento vertical. Eu quero me ater ao relacionamento horizontal, membro com membro. Daí, a temática que eu preferi foi essa. Quem cuida de quem? Você responderia o quê a essa pergunta, Gi? É Gisele, tem Gisânia, é todo mundo Gi. E eu percebi que você foi ao encontro da sua amiga ou parente e a trouxe com muita alegria. Deus seja louvado, seja bem-vinda à primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Volto muitas vezes. Que resposta você daria, G? Quem cuida de quem na igreja? É o pastor? Também, mas não só. É o presbítero Humberto? Também, mas não só. É o presbítero César? Também, mas não somente ele. É o presbítero Clécio? Também, mas não somente ele. É o presbítero Moisés? Também, mas não somente ele. É o pastorzão Abraão? Também, mas não somente ele. Eu falei pastorzão Abraão. O olhar dele me cativa, o olhar dele me nina, o olhar dele me dá um cafuné, o olhar dele me diz, continue garoto, 50 anos, comparando-se com ele, né? O olhar dele diz, avante. Também. É o diácono Luciano, também, mas não somente ele. É quem? Quem cuida de quem na igreja? Então vamos ver o texto, aquele sermão típico textual, com o apoio aí das Escrituras? Então vamos. Vamos responder então. A primeira resposta, ela se encontra no todo do versículo 14. Novamente leitura. Exortamo-vos também, irmãos. Preste bem atenção em palavras-chave. Exortamo, leiam bem pausadamente. Exortamo-vos. Atente para o vos. Também plural. Irmãos, ele está falando para a igreja, para a coletividade, para a eclesia, para a Assembleia do Senhor, para a comunidade dos discípulos de Cristo, composto de homens e mulheres, irmãos. Aí ele vai agora, como eu disse, tem 3 pontinhos aí. Claro que eu não seguirei ipsiliter, mas eu, dentro da criatividade, 3 pontos do sermão hoje. Que admoesteis os submissos. Quem deve admoestar os submissos? Exortamo-vos. Quem deve exortar os submissos? Vós. A igreja. Cada membro da igreja. Então, preste bem atenção. Mas continua. Consoleis os desanimados. Quem deve consolar os desanimados? Exortamo-vos. Cada membro. E ampareis o
fraco. Quem deve amparar os fracos na igreja? Quem? Responda, Tamires. Não responda, não. É só pergunta retórica. Quem? Você. Entendeu, Marília? Entendeu, Vitor? Você. Entendeu, Nanda? A outra Nanda está viajando com seu maridão, Diácono Júnior. Ore por eles. Entendeu, Natália? Pamela, há pouco eu orei por você, menina. Você entendeu? Quem é que cuida de quem na igreja, Pamela? Todos cuidam de todos na igreja do Senhor. Todos cuidam de todos na igreja do Senhor. É claro e evidente que cada um faz isso conforme o dom gaudino que recebeu. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, a igreja já conhece de cor. E vamos citar em alto e bom tom ou alto e bom som para agradar a todos que preferem uns bom tom, alto e bom som, alto e bom tom. É assim. São as questões adiáforas do ministério, da língua, do discurso. Se não fizer, não peca. Se fizer, também não peca. Vamos lá? Juntos. Daniela. Vamos ler de novo, repetir, para não se esquecer, e não se esquecer, para não deixar de praticar. De novo. Uns aos outros. A nossa confissão de fé de Westminster, para aqueles que estão nos visitando, calma, eu vou explicar, é um manual de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil e do mundo, elaborado com base nas Escrituras. Recebe o nome de Westminster porque foi elaborado no século XVI, lá na Abadia de Westminster, em Londres, que carrega esse nome, a Abadia de Westminster. Entende? Mas é um manual de doutrina, é um livro que foi elaborado com base nas Escrituras. Logo no primeiro capítulo, nos dá uma aula de interpretação bíblica. Mas uma paráfrase, eles dizem, quer entender a Bíblia? Entenda que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí você lê a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, à luz de 1 Pedro 4, versículo 10, percebe que vai ficando claro? O todo do versículo 14 responde: quem cuida de quem na igreja? Todos cuidam de todos. Então, o primeiro ponto do sermão é: o cuidado é uma responsabilidade compartilhada com todos. Por isso que temos feito aqui a disciplina de perguntar a membresia pela manhã, às quintas-feiras também. Dê uma olhadinha para a direita, dê uma olhadinha para a esquerda, dê uma olhadinha para trás, dê uma olhadinha para a frente e veja quem se encontra ausente hoje aqui, não é, Raquel? A Raquel de Cadu, tem a Raquel de Samuel, tem a Raquel de Camuel e tem a Raquel de Acácio, tem a Raquel de Renato e que venha mais Raquel para a glória do Senhor. Você entendeu, Raquel? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí o texto diz: servir uns aos outros, servir uns aos outros. Vamos repetir? Servir uns aos outros. De novo, servir uns aos outros. De novo, servir uns aos outros. Agora, servir uns aos outros como Eduardo, chegou o seu dia, Juliana, conforme o dom que recebeu. O Senhor não quer que você sirva conforme o dom que Deus deu ao presbítero Humberto. Ele quer que você sirva conforme o dom que Ele te deu. Se porventura o seu dom venha se parecer com o dele, amém. É soma, não é substituição, é soma. Então, o primeiro ponto do sermão aqui, dentro da criatividade homilética, o cuidado é uma responsabilidade compartilhada com
todos. É o que nós chamamos de pastoreio mútuo e intencional. Pastoreio mútuo e intencional. Pastoreio mútuo e intencional. Eu poderia dar o nome ao primeiro ponto, poderia dar esse nome também. Pastoreio mútuo e intencional. O que é o pastoreio mútuo e intencional? É o pastoreio de todos para com todos. De todos para com todos. Ora, por isso há pouco perguntamos, dê uma olhadinha para a direita, dê uma olhadinha para a esquerda e tente perceber quem está ausente hoje. Sabe por que muitas vezes tem aquela perguntazinha aqui bem carregada de amor e carinho? Presbítero, o senhor não me visitou? Diácono, aí você pergunta, sério? Ninguém nunca te visitou da igreja? Não, visitou sim. O Léo me visitou. Opa, então eu te visitei. O Léo nos representou. Entendeu a diferença? Isso não tira a minha responsabilidade dentro, não é, da caminhada, do processo eclesial, de também um dia ir lá, mas é ter a consciência que nós somos corpo. Então, quando um membro da igreja visita um irmão no hospital, ele está representando a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. E você não vai mais dizer, a igreja não me visitou. Visitou sim, o André foi lá, passou a noite com você. Porque tem gente que visita para depois chegar cobrando dos outros. Se você nunca fez isso, nunca faça. Se não fez, se já fez, há perdão de Deus para você. Sabe aquele membro que visita, mas ele visita para depois cobrar quem não foi? Visite e glorifique a Deus. Visite como representante da comunidade dos santos. Quem cuida de quem na igreja? Todos cuidam de todos. Daí o primeiro ponto do sermão é do todo aqui. O cuidado, ele é uma responsabilidade compartilhada com todos. Aí tem um aqui que tem um dom do socorro. Ele vai cuidar daquele que está carente com o seu dom de socorro. Tem gente que tem o dom mesmo do ensino. Preste bem atenção, o dom do ensino não é dado só ao colégio pastoral, não. Deus também dá dom do ensino a homens da igreja, a mulheres da igreja. Aí o colégio pastoral olha, eu vejo em você, treina, direciona, trabalha o caráter, trabalha o coraçãozinho para não se ensoberbecer e diz, vai meu irmão, abençoa a igreja. Não significa que todo mundo tem dom do ensino é porque foi vocacionado para o presbiterato, pastorado e episcopado. Todo episcopado, pastorado, presbiterato tem um dom do ensino. Mas nem todo aquele que tem um dom do ensino foi porque foi chamado para o pastorado, para o presbiterato, para o episcopado. Entendam. Quem cuida de quem na igreja? Todos cuidam de todos. Qual é o primeiro ponto do sermão aqui? O cuidado é uma responsabilidade compartilhada com todos. Reforçamos com 1 Pedro 4:10. Ires servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Aí você vai para Efésios 4, versículo 11. Ele, Jesus, aquele que desceu às profundezas do abismo, do inferno, falando aqui da morte, do seu estado de humilhação. Foi aquele que subiu. E ao subir, deu dons aos homens. Aí Paulo diz, cheio do Espírito Santo, ele concedeu uns para... Bora, igreja, você conhece, igreja? Para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para... pastores e mestres. Finalidade, para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a membresia, para treinar. E essa membresia treinada, ela exerce os seus dons, os seus ministérios. Aí Paulo diz lá em Efésios, ele continua, é assim que o corpo cresce, toda parte cooperando. Louvado seja o Senhor, João Henrique, Isabela. Foi uma luta esses dias, Isabela. Isabela. Então você vai abrir mão
Se você já fez isso, há perdão de Deus, equívoco, como já falei, no passado eu fiz, mas se você nunca fez, nunca mais vai fazer mais isso. Você vai parar de perguntar, ninguém me visitou. Vai mudar a pergunta, a quem eu tenho visitado? Eu não estou dizendo que seja necessariamente errado você fazer uma cobrança de que num momento muito carente ninguém te visitou, não é isso. Só que você precisa mudar a matemática, mudar a entender. Quando você se concentra demais no seu próprio umbigo, o que sobra daí, o que emana daí é amargura, vai ficando azedo, vai ficando. Mas quando você se doa, se entrega, você se esquece do seu umbigo, você faz como Jó. O Jó, passando por toda aquela batalha, diz o texto sagrado, orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos outros, Deus o abençoava. Quando ele saiu de si mesmo, se voltou para os outros, Deus o abençoou. A quem eu tenho visitado? A quem eu tenho dado bom dia? A quem na igreja eu tenho... De quem da igreja eu tenho me aproximado? Oferecido o meu ombro. Eu estou aqui. Coragem. Está aqui, ó. Exorto-vos. Encorajo-vos. Vos. O vuso aí está incluso todo mundo, meu irmão. Liderança e membresia, todo mundo. Gustavo, entendeu? É você que se coloca como anjo de carne e osso e sangue para o Josué. Josué está aqui hoje, Gustavo? Tá, Davi? Vocês usam o WhatsApp, não usam? Não usam? O que é que vocês vão fazer? Josué não está aqui hoje, nós vamos fazer o que depois daqui? Um representante aí pode falar. Fique tranquilo que eu vou explicar por que é possível falar até num culto. Vá. Não tenha medo não, Gustavo. Josué não está aqui. Você vai fazer o quê, Gustavo? Como membro da família de Deus. Vai fazer o quê? Isso. Aí tu manda lá, ó. Coraçãozinho. Dependendo da personalidade do Josué, diz, vai para lá, Gustavo. Aí nasce uma brincadeira. Isso é gostoso, gente. Entendeu, Gustavo? Você não tem que esperar o colégio pastoral mandar uma mensagem para o Josué, não. Tu mandas uma mensagem, Davi, Josué, eu senti tua ausência hoje, o que foi, homem? E para você perceber que eu senti mesmo, ó, coraçãozinho. Eu senti falta de você, Josué. Ô, Davi, o Davi não está aqui, Luísa não está aqui, o que foi? Gil, Gil, tem 2 domingos que Gil não aparece, o que foi? O que está acontecendo? Chega perto de Erasmo, eita, Gil, é porque tem muitos aqui, viu? Ela levantou a mãozinha ali, não é? É a Gil, esposa do Erasmo. Também, Gil, chamada de Gil. Gil não veio, tem 2 domingos que ela não veio, se aproxima do Erasmo. Por que ela não veio? Estou sentindo falta. Segundo ponto do sermão. Ainda no versículo 14 e 15. O primeiro está dentro do todo. O cuidado é uma responsabilidade compartilhada com todos. Quem gosta de ler aqui? Levante a mão. Se você não gosta, não se sinta culpado, tá bom? Levante a mão novamente, gosta de ler. Quem não gosta ainda é porque não experimentou ainda. Vai com calma. Começa lendo uma página, depois vai para a segunda, para a terceira. Não é, Priscila? Fica aqui uma dica boa para vocês. 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. São 25 mandamentos. Existe mais. Mandamentos de mutualidade. Uns aos outros. Fica aqui. Sempre que eu prego uma temática dessa, eu vou lá na minha prateleira e arranco esse livro, porque eu considero ele muito bom. Fácil demais, muito bom. Enriqueça a sua vida, adquira esse livro. Olha, quando eu comprei esse livro, era ainda só CEP. Ela agora é a Z3. Fica lá em Santa Bárbara do Oeste. Eu tive a honra de visitar essa editora. Z3, Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Limeira, ali, Campinas. 25 segredos para derrotar a crise de comunhão. Vamos ler de novo o texto?
O mesmo texto 14. Também exortamos, eu estou aqui a mesma coisa. Vou ler novamente, a Almeida atualizada. Exortamos-vos, também irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Quantos tipos de pessoas ali Paulo descreve na igreja em Tessalônica? Vamos lá. Quantos tipos de pessoas e momentos? 4 tipos de momentos na vida das pessoas que é melhor descrever assim. Porque nem sempre o submisso vai ser sempre submisso, não é? Nem sempre o desanimado vai ser desanimado. O estar desanimado, ele não é o ser, aí é o estar. Ser sempre é, o estar pode deixar. Ser e estar é diferente. Mas vamos lá, vamos usar essa linguagem aqui popular. Quantos tipos de pessoas tem ali em Tessalônica, ou momentos na vida das pessoas? Quantos tipos ali? 4? Então vamos lá numerar. Primeiro, os submissos. Segundo, terceiro. E o quarto? Hã? É só 3. Alguém falou 4 aí. Mas se você encontrou, não tem problema. De repente você leu nas entrelinhas. Eu até amei, porque eu gosto quando o membro lê nas entrelinhas. Se você for ler o texto seguinte, você vai perceber que você pode didaticamente desmembrar o texto e encontrar 4, 5, 6. Se você desmembrar, mas eu não quis fazer isso hoje. Eu não quis pregar um sermão de 7 pontos. Apenas de 3 mesmo. Então, segundo ponto do sermão. O primeiro é, o cuidado é uma responsabilidade compartilhada com todos. Todos cuidam de todos. Eu tive a honra, o privilégio, pois para mim é uma satisfação, enquanto pastor, de chegar aqui hoje às 7h50 da manhã para acolher uma ovelha que pediu um gabinete pastoral. Aliás, um homem que está no processo, se apaixonou pela primeira igreja e disse: pastor, me ajuda, me discipula, como é que eu faço? Foi uma conversa muito boa, conversamos aí até a hora mesmo da EBD. Inclusive, o Colégio Pastoral tem tido aqui a prática de, dependendo do momento, presentear com um livro. E tinha um livro ali que o prefeito César, que é da Velar, que também doou para a biblioteca da igreja, e eu nem compartilhei com eles ainda, já presenteei para esse irmão, com todo o apoio de vocês. Não joga a sua vida fora. Ele amou esse livro. Claro que não estou citando o nome dele aqui, estou citando apenas a importância. Agora, esse amado irmão, quando ele for aqui publicamente apresentado como, olha, está no processo já de ser recebido, vai passar um tempo na classe aí, ou do presbítero Humberto ou do Clécio, qual é o dever, quem deve cuidar dele aqui na igreja? Boa, como é bom, Vamberto. Quem deve cuidar dele aqui na igreja? Isso, Samuel. Você falou num idioma de criança, meu amigo, mas é isso, Samuel. Segundo ponto. O cuidado mútuo, o cuidado pastoral, mútuo, intencional de todos, deve ser guiado por discernimento espiritual e eclesial. O cuidado de todos para com todos deve ser guiado por discernimento bíblico, espiritual e eclesial. Mais uma vez, para quem está visitando, eclesial é sinônimo de igreja. Discernimento, sim. Versículo 14. Quanto tipo de pessoas ali, ou momentos na vida delas, tinha ali pessoas insubmissas na igreja, como membros da igreja, insubmissas. Tinha pessoas desanimadas na igreja. E tinha pessoas fracas. Então é preciso que a igreja exerça discernimento, que cada um olhe para o outro e perceba se ele está insubmisso, ou se ele está desanimado, ou se ele está fraco.
na fé. Alguma fraqueza, há um debate aí entre os comentaristas, se é moral, se é espiritual. Eu prefiro ler à luz de Romanos 14, o fraco na fé, aquele que não tem profundidade, não é? Aquele que para ele ainda comer isso ou aquilo é pecado. Então é preciso exercer discernimento espiritual, João. Aí você olha, João, e percebe aqui, apenas didaticamente, Samuel, aí você de repente, além de ser seu irmão em Cristo, vocês são amicíssimos, não é? Mas aí você começou a perceber Samuel, de repente, assim, meio cabisbaixo. Discernimento. Aí você vai fazer o que com ele? Ei, onde é que está a tua fé, rapaz? Não é crente não, é? É isso que vai fazer com ele? Não. Quem disse não aí? Isso, Denise. Não, o desanimado não é isso. O desanimado é chegar ao lado, é paracaléu, é a obra do Espírito Santo, é colocar-se ao lado dele e dizer: ei, guerreiro, eu sei que está difícil, mas olha, nesse momento da vida tu precisas de um apoio, então vamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Então é preciso ter discernimento, esse cuidado de todos para com todos tem que ser guiado por discernimento espiritual. E esse dever é de todos, não é só do colégio pastoral não. Queridos, há um peso sobre nós, meus irmãos. Vocês não têm noção. E aqui não estamos com autocomiseração não. Aqui e acolá nós perguntamos uns para os outros, e eles me perguntam: pastor, fulano de tal, nunca mais eu encontrei. Pastor, fulano de tal, pastor, fulano de tal. Aí um diz: olha, eu mandei uma mensagem para ele, pastor, acho que ele está passando por isso mesmo, viajou. Entende? O colégio pastoral está de olho, mas a Bíblia não diz que é só dever do colégio pastoral, entendeu, Fran? Estou olhando para o relógio, porque vai chegar um momento lindo agora. Está aqui, é preciso ter discernimento. Pastor, onde é que está esse segundo ponto aqui? Ora, quando Paulo diz: exorte os submissos, encoraje os desanimados e dê suporte ao fraco, para você perceber, para você enxergar, ele tem que ser discernimento. Para ter discernimento, tem que ter comunhão com Deus e comunhão com Ele. Você tem que ter consciência de pertencimento. Eu brinco às vezes com algumas ovelhas, que eu dou uma olhadinha no olho e eu percebo. Algumas até dão risada, até dizem: mas o senhor é demais, não é? O senhor acertou. Esses dias alguém derramou lágrimas, porque eu falei: olha, você não está bem. Daqui a pouco a lágrima, isso é discernimento. É um discernimento que emana de Deus, mas também ele é fruto de você caminhar com o rebanho, com a ovelha. E você começar a conhecer e perceber o outro, entendeu, Elisomar? Eu estou com saudade de te dar um abraço, homem. Como é que anda o teu discernimento? Queridos, rapidinho, eu não quero exaustar vocês, não. Manual presbiteriano. A igreja presbiteriana é muito organizada, não é? Para quem está visitando, Eita lá. É coisa de pastor, é marcador de livro. Tem 3 documentos aqui: Constituição Presbiteriana, a questão da estrutura da igreja, como é que funciona. Tem o código de disciplina, quando o membro peca contra Deus e contra o outro, baseado na Escritura. E tem o princípio de liturgia, da IPB. O princípio de liturgia sobre o culto diz assim: observa rapidinho. Artigo 7º. O culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Agora observe, ponto, né? É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem, o que está acontecendo agora, proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo, e para a doutrinação, e muitas igrejas presbiterianas têm esquecido e rasgado isso, e congraçamento dos cristãos. E congraçamento, muitas vezes, é a liderança dizer: fique de pé, olhe para o teu irmão e diga: coragem no Senhor e para a glória do Senhor.
Esse é um testemunho litúrgico da comunidade dos santos reunida. Aí porque começaram a banalizar lá fora, né? Começaram a banalizar, fazer coisa feia, pedir o irmão para olhar para o outro, diga você é lindo. Aí é banalização, meu irmão. Aí a gente deixa de fazer o que é certo, o congraçamento, porque estão fazendo de forma errada. Queridos, quando a igreja se reunia no primeiro século, havia ósculo santo por ocasião do culto. Aí vai fazer hoje? Não, pastor, é apenas uma referência. Ósculo santo lá era congraçamento. Quando você visitar uma igreja reformada e por ocasião do culto, com ordem e decência, no culto, o ministro da palavra disser, fique de pé, dê um abraço para o teu irmão e diga coragem, não condene, é elemento litúrgico, é testemunho litúrgico da comunidade. Não tem nada a ver, olhe para o teu irmão e diga, você é lindo, isso é banalização. Entenderam agora por que muitas vezes a gente chama pelo nome? Eu acho engraçado como alguns que questionam os extremismos da fé reformada, são os primeiros a querer praticar isso, às vezes. O negócio está chamando no culto as ovelhas pelo nome. Bem, eu vou deixar de chamar as ovelhas pelo nome no culto se pegarem a Bíblia, a Confissão de Fé Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, 3 formas de unidade, Belga, Heidelberg, Cano de Dort. Um livro como esse, por exemplo, Culto Cristão, se pegar Berkoff, Pannenberg, Barbeck, Santo Agostinho, Atanásio e disserem, nunca foi feito isso. Enquanto não fizerem, Deus te abençoe. Luce. Coragem. E eu não estou dizendo isso porque eu estou sofrendo alguma coisa dessa igreja. Graças a Deus, a igreja está caminhando bem e tem entendido isso. É porque nas minhas andanças por esse Brasil afora, aqui e acolá, a gente tem que ouvir isso, às vezes, de quem não deveria. Esse negócio está chamando as ovelhas pelo nome, e a minha resposta é, eu imito aquele que sabe chamar pelo nome, Jesus Cristo! Ele disse Maria, e ela respondeu, Rabone! Fica uma dica aí para você que gosta de ler. Culto cristão. Aqui é ouro, menino. Aqui, Léo, aqui é ouro. O colégio pastoral, graças a Deus, tem ciência dele. Pastor, o horário, é verdade. Eu tenho até tomado cuidado com o horário, gente. Eu tenho refletido sobre isso, viu? A gente tem que ter bom senso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, 1 Coríntios 14. Mas, por enquanto, por hoje, me suporte um pouco mais o tempo. Porque o terceiro ponto do sermão, eu não vou aqui aprofundar a questão do insubmisso, eu não vou aqui aprofundar a questão do desanimado, e eu não vou aprofundar a questão do fraco. Aí vai ser um outro sermão, com outra temática. Vê como a Bíblia é linda, né? Eu só quero destacar que o primeiro ponto é o cuidado na igreja. É um cuidado, é uma responsabilidade compartilhada, Daniel, com todos. Número 2, o cuidado de todos para com todos requer discernimento espiritual. E o terceiro e último lugar, bem fácil essa. Esse está na cara, salta assim, ó, pá. De novo o texto. Ele está no finalzinho e eu espero que a igreja cite. É uma interpretação de texto bem básica essa. O último ponto está no final do versículo. Vamos ler o versículo todo? Vamos lá. Qual é o terceiro ponto do sermão? Isso, o cuidado de todos, para com todos, tem que ser banhado pela paciência. Longanimidade, meu irmão. Sejamos longando um com o outro, como o Senhor é longando conosco. Isso não é para deixar de puxar a orelha do insubmisso, não, viu? E muito cuidado, viu? Para você não querer animar quem está insubmisso. E querer dar marreta a quem está desanimado. Não confunda. Por isso que é necessário ter discernimento. Mas para com todos tem que ter longanimidade. Pois a nossa oração, Raquel Guerreira, é que aquele que é insubmisso hoje
sendo exortado no Senhor e para a glória do Senhor, ele vai deixar de ser insubmisso. Aquele que está desanimado, querendo desistir, ele não vai desistir. Aquele que está fraco, ele vai sair desse estado de fraqueza, a sua fé vai ficar robusta para a glória do Senhor. Mas para isso é preciso o que, gente? Toda a igreja. Esqueceram o terceiro ponto? Paciência. Se o pecado que Pedro cometeu fosse em qualquer igreja hoje do Brasil, entre os reformados, Pedro nunca mais exerceria mais o apostolado. Estou errado? Estou errado? Nunca mais. Longanimidade. Não é fazer vista grossa ou insubmisso, não, viu? Então não pegue o terceiro ponto para dizer, tá vendo? Não trilhe o caminho da insubmissão, não. Primeiro, porque Deus trata a insubmissão como rebelião. Mas tem que ser longânimo. 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém a contender, mas deve ser brando para com todos, longânimo, desejando que hoje ele é instrumento do diabo, ele vai deixar uma hora de ser isso. Longanimidade. E aí, vai uma observação para você que está um pouquinho mais avançado na fé. Quem está um pouquinho mais avançado na fé tem uma mania de querer ser impaciente. Quem está lá atrás. Tem ou não tem, gente? Tem. Queridos, quase 20 anos ensinando seminário. O seminarista do 4º ano, ele olha para o seminarista do 1º período. Menina, a gente percebe notoriamente. Olha, quem está fazendo o curso aí, não é? De medicina, de direito, seja o que for, a gente vê isso notoriamente. O aluno do 8º período, 9º período, ele vem fazer uma disciplina que ele não fez lá atrás, mas ele entra na sala já se achando o pós-doc em direito do trabalho. Que nem os professores às vezes se sentem, não é assim? Na igreja às vezes também. Então, por favor, em nome de Cristo, crescimento na fé não é para promover orgulho. Quanto mais você cresce na fé, mais você tem que ser humilde. Paciência, longanimidade na família, marido com esposa, esposa com marido, longanimidade entre nós mesmos, paciência. O cuidado de todos para com todos deve ser banhado pela longanimidade. Ei, Carlinhos, como é bom ser longânimo, né, guerreiro? Hoje você está ao lado da sua amada e juntos vocês servem ao Senhor. Que o Senhor, pois, nos ajude, nos abençoa. E eu pergunto novamente, quem cuida de quem na igreja? Pois o cuidado é uma responsabilidade compartilhada com todos. Segundo, para que todos cuidem de todos, tem que ser guiado pelo quê? Discernimento espiritual, para saber quem está insubmisso e precisa de um puxão de orelha com amor, para quem está desanimado e precisa de coragem no Senhor, para quem está fraco e sentar com ele e ensinar um pouco mais. E por último, tem que ser um cuidado de todos para com todos, banhado pela longanimidade. Aí eu quero vir para aqui para o Ministério de Cântico, rapidinho, depois para o diácono, depois para você que gosta de ler livro. Talvez você já esteja na frente de muita gente pelo tempo, por razões diversas. Paciência, quem não está lá. Paciência. Você é do Ministério de Zaqueu, você já sabe evangelizar mais, já tem desenvoltura mais. Paciência para quem está ainda ali aprendendo. Paciência. Que o Senhor nos ajude. E daqui para frente, carinhosamente, não queremos ouvir ninguém dizendo, eu não tenho escutado isso, mas é prevenção. Ninguém está cuidando de mim. Porque se me perguntar, vai ser, e você está cuidando de quem? E vai ser com carinho. Primeiro um beijinho na testa, e depois, e você está cuidando de quem? Não é, Vívia? E se você entendeu o que Deus diz, não é comigo, não. Você vai dizer aquele amém bem gostoso. Menina,
Todo mundo saiu de órbita. Tá bom? Então você vai sair daqui, vai olhar para o outro, enxergar o outro, vai praticar oiterapia. 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 Lê o outro pela escuta. Para de falar um pouquinho, deixa o outro rasgar o coração. Deixa. E se você não souber dizer nada para eles, diga, eu só vou orar. A minha amada esposa, ela diz, eu vou dizer o quê? Se eu não souber responder, você ore, ore, escute e depois ore. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, toda a igreja que agora voltou da órbita do espaço, diz... Amém. Amém.